E aí? Olha só. Primeiramente, boa tarde, ou bom dia, boa noite, sei lá, a hora que você for ver esse vídeo. Professor Fábio, o Lindão, aula de geografia. E hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos que nós estávamos trabalhando antes dessa nossa semana de trabalhos avaliativos. Então, é o caderno 3, livro 3. E nós vamos falar sobre esse assunto que está na página 372, tá? Engraçado, aqui diz 372, mas aqui diz 374. Ó. Enfim, no seu livro vai estar ou 372 ou 374. O que importa é verificar isso daqui, ó. População economicamente ativa do Brasil, tá? População economicamente ativa do Brasil. Isso aqui a gente chama dessa sigla aqui, ó, PEA, tá? População economicamente ativa. Então a gente vai ver primeiro o que é isso e como é que ela está dividida, tá? Lembrando que a gente está falando de população, a gente está falando de certas características da população brasileira, né? A demografia brasileira, ela envolve alguns estudos que são divididos por área. Nós já vimos um pouquinho sobre taxa de sobre crescimento vegetativo. Para quem não viu, tem um vídeo aí no canal, é só acompanhar lá. E esse aqui é a continuação desse assunto que a gente está trabalhando, beleza? Então o nosso livro ele diz que ainda no que se refere à estrutura, é possível analisar a população com base na relação de setores da economia, setores das atividades econômicas. Então, com base nisso, a gente tem que entender que essa galera que trabalha que eu digo, em idade adulta para trabalhar, em idade funcional de trabalho, seja homem ou mulher, não importa, nós chamamos esse grupo de pessoas de PEA, população economicamente ativa. Então, nesse caso, a gente não vai contar as crianças, porque por questões legais e até por questões morais, de certa forma, as crianças elas não devem trabalhar, assim pelo menos não no que diz respeito a trabalho como profissão, né? A criança tem que estudar. E os idosos também, eles já são, digamos, por estar nessa condição de idade, né? Já não tem mais também a mesma condição de trabalho que antes. Então, essas crianças e esses idosos vão ficar aqui na condição de população economicamente inativa, a PEI, tá? Então tem a PEA, PEA, população economicamente ativa, os que estão em idade e condições físicas de trabalho, e aqueles que não se encaixam nessa primeira situação formarão a PEI, população economicamente inativa, tá bom? A gente sabe que a economia do mundo ela é dividida em setores, tá? Nós temos o setor primário, setor secundário e setor terciário, tá? Não vão confundir, porque existe uma coisa chamada terceiro setor, mas que não tem nada a ver com o caso que a gente está trabalhando aqui, tá? Quando a gente fala de terceiro setor, nós falamos do setor das ONGs, as organizações não governamentais. Mas como eu disse, não vale nem a pena falar disso neste caso, tá? Neste caso, porque ela não tem qualquer tipo de conexão com o que a gente está vendo. É só para não confundir, ok? Muito bem. Já que a economia está dividida em setores, vamos ver aqui o setor primário, o que diz aqui. Setor primário é setor que reúne as atividades produtivas ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo, seja ele animal, vegetal ou mineral. É o setor que fornece matéria-prima para os outros setores da economia e ainda assim tem pouco valor agregado, ou seja, é um setor que não produz, digamos assim, tanta riqueza, tá? A partir dos produtos que são produzidos pelo setor primário, porque esses produtos eles só vão ter agregados a si valor econômico a partir do processamento que ele vai passar no segundo setor, no setor secundário e, em alguns casos, no setor terciário. Porém, ele é um setor importantíssimo, aliás, todos os três são. É bom te entender que esses setores eles estão intimamente ligados, eles estão conectados de modo que um é dependente do outro, né? Um não funcionaria sozinho sem o outro. Então eles são muito importantes, mesmo que a gente vai ver que ao longo da história da humanidade, né, um setor em algum momento ele teve maior, digamos, mais pessoas ligadas a ele, depois foi outro, enfim. A humanidade ela foi evoluindo, foi mudando, né? Nem sempre evoluindo, mas enfim, ela foi mudando, ela foi se transformando, se adequando às novas realidades e de acordo com essas adequações, de acordo com essas novas realidades,
esses setores eles foram ganhando ou perdendo espaço entre a população economicamente ativa, tá bom? Então, setor primário e setor de matéria-prima. Um exemplo bem simples de entender, galera. Tá aqui, ó. Este meu casaco aqui, que já tá velhinho, inclusive vocês, quem eu aceito presente, os que quiserem me dar, claro. Vou dar ponto para quem me der presente? Claro que sim. Vou tirar ponto de quem não me der? Melhor não falar disso. Apesar de que vou. Aqui, este meu casaco ele é feito, parece que é de algodão, a moda que é algodão, sei lá. Digamos que seja algodão. E esse algodão ele é plantado. No caso, a gente está falando de agricultura, pecuária e extrativismo. A gente está falando então de agricultura, né? As pessoas plantam algodão, colhem esse algodão, fazem a colheita e a partir dessa colheita esse algodão vai ser direcionado para alguma fábrica. Porém, antes dele ser direcionado para a fábrica, ele primeiro tem que ser obviamente plantado e colhido. Esse é o setor primário. O setor primário é o setor onde nós retiramos da natureza a matéria-prima para ela ser transformada posteriormente em alguma outra coisa, tá? São inúmeros exemplos, tá? Quando eu falo, por exemplo, de pecuária, aquele bife gostoso que tu come na tua casa, ele veio de algum boi, pelo menos eu espero que tenha sido, né? E que foi criado em alguma fazenda, tá? Esse ato de criar o boi, de fazer ele ficar pronto para o abate, é setor primário. Quando a gente tá, você que usa aquela joia belíssima, carérrima, de ouro, de diamante, do que for, quem dera, né? Enfim, quando você usa o próprio celular que você está usando para assistir essa aula, ele tem várias peças lá que são feitas de minérios, de minerais, seja silício, alumínio ou aço, enfim, tá? O próprio petróleo, que provavelmente é a fonte do plástico que está no seu celular, também é uma fonte que veio do setor primário, já que o petróleo ele é extraído da natureza. Os minerais que nós utilizamos, que as empresas utilizam para a fabricação de seus produtos, também são retirados da natureza, tá? Então, quando a gente fala de extrativismo, esse ato de extrair, de retirar alguma coisa de algum lugar, a gente está falando de extrativismo, nesse caso mineral. Pode ser extrativismo vegetal, por exemplo, na madeira que nós utilizamos para fazer móveis, cadeiras, guarda-roupas, casas, enfim, ok? Extrativismo é esse ato de extrair da natureza. Ou seja, quando eu planto, quando eu crio animais e quando eu retiro da natureza algum produto que vai futuramente ser beneficiado, setor primário. Aqui tem esse exemplo, né? Que eu tenho esse cara aqui que não está dizendo que ele está plantando, mas parece ser milho, eu acho, sei lá. Setor secundário. Esse setor abrange áreas industriais da construção civil e também da geração de energia. É o setor que opera no processamento e da produção do setor primário, pois transforma a matéria-prima em produtos industrializados prontos para o consumo, ou atua na produção de máquinas e ferramentas para outras indústrias. Com alto valor agregado, constitui-se na base do desenvolvimento econômico dos países. Então, o setor secundário, se no setor primário eu tenho a extração da matéria-prima, no setor secundário eu vou ter a transformação dessa matéria-prima em algum produto industrializado. Aqui no livro não está dizendo, não sei se fala mais aqui para baixo, não está falando. Mas no setor secundário nós também temos a construção civil. Setor de construção civil, sim, porque se no setor secundário eu vou pegar um produto do setor primário e transformar em alguma coisa, por exemplo, o algodão eu transformo em fibras que depois vão ser transformadas em tecidos e depois em camisa. No setor secundário, a construção civil também se encaixa nessa situação. Por quê? Porque ninguém vai numa estância e compra uma parede. Ninguém vai numa loja de material de construção e compra um telhado. Não, você compra tijolos, cimento e os outros ingredientes para fazer a parede. Você compra telhas, ripas, pernamancas para fazer o telhado e assim vai. Então, o setor secundário ele é um setor de transformação, tá? Transformação de produtos, de matéria-prima em outros produtos. E quando eu digo que tem alto valor agregado, é que a partir do momento que o setor secundário começa a agir sobre esse produto ele ganha muito valor mesmo, porque se você comprar, por exemplo, digamos, nem sei, tudo bem que madeira, se você comprar madeira, nem sei, não vende nem por quilo, mas digamos, se você comprar 100 quilos de madeira, é um valor. Se você comprar 100 quilos de mesas trabalhadas, é um valor bem mais caro,
Tá? Então, quando fala de alto valor agregado, fala que esses produtos, a partir do setor secundário, a partir da ação das indústrias, eles passam a ter muito mais valor mesmo, porque ali já tem um trabalho que envolve muito mais tecnologia, muito mais inovações técnicas e por conta disso o valor acaba sendo bem maior, tá bom? Bom, se no setor primário eu retiro da natureza, no setor secundário eu transformo em alguma coisa, no setor terciário eu vou vender, eu vou comercializar. Então o setor terciário é composto pelas atividades ligadas à prestação de serviço, como profissionais liberais, professores, advogados, etc. e pelo comércio. É o setor que mais emprega trabalhadores e requisita qualificação para a realização das atividades. Com alto valor agregado, os países em que esse setor prevalece apresentam forte desenvolvimento econômico. Corta. Eu não vou ficar me agredindo aqui. Sim, então o setor terciário, setor primário, eu retiro da natureza. Então, setor secundário, eu transformo esse produto em alguma coisa. No setor terciário, eu vendo, como eu disse, tá? Mas assim, a questão do comércio está bem simples. Eu tenho alguma coisa, eu vendo, pronto, é um comércio, setor terciário. O que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção é na prestação de serviços. O que é a prestação de serviço? Você paga para alguém ou para alguma empresa lhe fornecer algum tipo de serviço. Por exemplo, a internet que vocês estão usando para me ver agora é fornecida por alguma empresa. No nosso caso aqui a gente tem Provecon, tem Bitconto, tem Datalink, tem as operadoras de celulares, né, que também fornecem, mas nenhuma delas faz isso de graça. Você tem que pagar, seja através da conta no final do mês, seja através de uma recarga, você tem que pagar. Você passa ali seu cartão de crédito, que também é um serviço, né? As empresas de cartão de crédito, elas lhe fornecem o cartão, mas você tem que pagar para usar o cartão, né? Através de taxas e anuidade, e quando você atrasa vem os juros. Oh meu Deus, não gosto nem de falar disso, que eu lembro de mais paradas, mas enfim, então você percebe que essas empresas, elas estão prestando um serviço para você, mas não é de graça. A energia elétrica que chega na nossa casa, a gente paga um absurdo para a Rede Cepa, nem Rede Cepa, agora é Equatorial, né? Mudou de nome, mas o roubo permanece. Enfim, tá? TV a cabo, isso para quem não usa o GatoNet, claro. Eu uso, prefiro não comentar. Mas assim, essas empresas, elas fornecem para a gente um trabalho, um serviço, desculpe, mediante pagamento. Os mototáxis, por exemplo, é um tipo de serviço? É. Uma característica do setor terciário é a informalidade, ou seja, você não precisa necessariamente ter registrado seu trabalho para poder fazer ele valer. No meu caso, eu sou professor porque eu fiz a universidade, eu tenho um cargo aqui na prefeitura de Cametá porque eu fiz concurso, trabalho na escola particular porque eu tenho ali os meus documentos que comprovam que eu tenho condições de trabalhar. Mas, se não fosse isso, eu poderia pegar uma... O que você precisa para ser um mototáxi? Uma moto e um colete. Acabou. Que fique bem claro, eu não estou querendo dizer que a profissão de mototáxi não é digna. Pelo contrário, é digníssima. E inclusive eu uso muito os serviços dele. Mas assim, o que eu quero dizer é que não há uma necessidade de você ter toda uma preparação. O que é mais fácil? Tu abrir uma indústria, setor secundário, ou eu colocar uma banquinha na feira? É muito mais fácil botar banquinha. Posso vender de casa, posso de repente começar a vender, sei lá, comida, chopp, ou o que quer que eu imaginar naquele caso. Então, a informalidade, ou seja, essa questão do trabalho informal, do trabalho não registrado, é muito forte no setor terciário, principalmente pela dificuldade, né, de arranjar emprego, pela dificuldade econômica que vários países estão vivendo, sobretudo agora em tempos de coronga, né, se torna bem mais complicado. Então, mas isso já não é de agora do coronga, já vem de um tempo bem anterior ao próprio coronga, porque a gente percebe que países, sobretudo os países mais pobres, né, esse setor informal do comércio, ele é muito forte por conta de problemas econômicos que esses países passam, né? Então, eu espero que tenha ficado claro. Setor primário, setor da obtenção de matéria-prima, setor secundário, setor de transformação dessa matéria-prima em algo que vai ser vendido, a um produto industrializado, e o setor terciário nós falamos da venda desse produto ou da venda de um serviço, certo? Da venda de um serviço que uma pessoa ou uma empresa vai prestar para você mediante pagamento. Esses são os três setores, como eu disse, ambos são dependentes um do outro. Não se trata de um ser mais importante do que o outro, até porque se você tira um, os outros dois não vão servir para nada.
O que acontece é que ao longo da história, em algum momento, um foi mais, digamos, tinha mais gente situada nesse setor, e a partir dessas transformações, por exemplo, quando as populações do mundo, elas estavam muito mais localizadas em zonas rurais, no campo, do que nas cidades, obviamente que o setor primário tinha muito mais gente trabalhando ali, porque se você tem muito mais gente no campo, automaticamente você tem muito mais gente trabalhando com agricultura, com pecuária e com extrativismo, tá? O mundo foi, digamos, se transformando, as cidades foram ganhando muito mais populações do que o campo. Resultado, hoje em dia o setor terciário, que é uma atividade tipicamente de setor urbano, ela agrega muito mais gente do que o setor primário e o setor secundário. O setor primário, que já foi o que tinha mais pessoas ali envolvidas, hoje em dia é o último. Por quê? Porque de modo geral a população do mundo ela se concentra muito mais nas cidades do que no campo. E é claro que isso tem uma influência direta aonde as pessoas vão estar localizadas dentro desses setores da economia. Setor primário, secundário ou terciário. Beleza? Seguinte, esse gráfico aqui, ele mostra um pouquinho da situação do Brasil, como foi mudando, né? Eu falei para vocês que ao longo dos anos essa situação ela foi mudando porque a própria humanidade ela foi se transformando e obviamente a economia foi acompanhando essas transformações. Então nesse gráfico aqui, nós temos aqui o setor primário, setor secundário e setor terciário. E essas cores, esse vermelho e esse, sei lá, laranja, não sei que cor é essa, é laranja eu acho. Tá mostrando a cor vermelha é de 1940 e a cor mostarda, sei lá, essa cor de catarro é de 2010. Catarro. Perceba que nos anos de 1940 a população brasileira ela estava muito concentrada no setor primário. O setor secundário tinha ali uma quantidade bem pequena e o setor terciário conseguia ser menor ainda. Perceba a mudança que teve, né? Enquanto que em 1940 o setor primário era a maioria, em 2010 já é minoria. Hoje em 2020, eu não tenho números aqui de 2020, mas hoje ele é menor ainda. Na verdade, rolou uma certa inversão. O setor primário caiu muito, muito, muito mesmo. O setor secundário subiu e o setor terciário, assim, disparou. Está na dianteira por muita vantagem. E isso acontece pelas questões que eu falei para vocês, né? A população mundial, de certa forma, ela foi se concentrando muito mais nas cidades. Automaticamente você vai ter nas cidades atividades econômicas típicas de áreas urbanas, né? Você dificilmente vai ver uma plantação ou uma criação de animais no meio da cidade. Não, o que você vê na cidade de atividade econômica? Muito comércio, muita prestação de serviços, algumas indústrias, e mesmo assim, você pega qualquer cidade do mundo, você tem nessas cidades, você tem muito mais venda de produtos ou muito mais empresas, muito mais indústrias? Você tem indústrias, claro, não em todas, mas Cametá mesmo. Cametá, a gente tem alguma indústria aqui? Não, mas tem comércio? Uma quantidade, tá? E isso vale para praticamente a maioria das cidades no mundo. É claro que existem lá suas exceções, mas de modo geral, a gente vê que hoje em dia o setor terciário ele está muito mais, digamos, abrangendo muito mais pessoas, porque é muito mais, eu não diria fácil, mas é muito mais, que palavra que eu posso utilizar aqui? Tem muito mais possibilidade de você se sustentar abrindo uma venda pequena, uma prestação de serviços pequena, para poder dar conta de sobreviver nesse mundo cada vez mais globalizado, onde o emprego formal está bem complicado. Na verdade, assim, é até bom te desfazer essa questão que muita gente faz confusão. Falta emprego? Falta mais ou menos. Na verdade, o que falta é pessoas qualificadas para esses empregos. E quando eu digo qualificadas, eu quero dizer assim, pessoas que saibam fazer coisas, que tenham formação para dar conta de fazer certas coisas, tá? E é claro que países como o Brasil, né, onde tem uma população que majoritariamente é pobre, é difícil você ter todos com condições de executar bons trabalhos, com bons salários, por terem boas formações. E aí é muito mais... A palavra não é essa, mas vamos usar. É muito mais fácil, entre aspas, você abrir, por exemplo, uma pequena vendinha na feira, no bairro, na porta da sua casa, porque não exige tanto preparo técnico assim.
Claro que você tem que saber fazer, mas não é o mesmo nível de complicação de você abrir, por exemplo, um consultório de odontologia, ou uma indústria, uma grande loja, enfim, esse tipo de coisa, tá? Só para a gente fazer esse paralelo. Descendo um pouquinho mais, vamos descendo, vai descendo, vai e vai descendo. Tá bom, para. Temos uma pequena atividade, sim, uma pequena atividade que vocês vão fazer. E eu vou ficar aqui de boa esperando. Não, mentira, eu vou ficar esperando, claro, mas eu vou ajudar vocês na medida do possível. Para quem tem o livro, é a página. Cadê aqui? 374. Agora é que é a 374. Vai entender essa porcaria. Página 374. Mas olha. Essa atividade ela também fala sobre os assuntos que nós trabalhamos antes das atividades avaliativas de semana passada. Portanto, essa atividade ela vem para fechar essa primeira parte, essa primeira unidade do livro. Até porque assim que ela acabar, nós vamos falar de movimentos migratórios no Brasil. Mas isso é assunto para outra bate-aula, então nós nos vemos no bate-grupo. Espero que vocês façam essa bate-atividade para não ter que bater em vocês. Fica uma porcaria. Tá bom. Now the